Hey, what's up guys? Ronnie Teacher here. Hoje você vai aprender um pouquinho sobre o be going to, que é uma outra estrutura que nós podemos utilizar para nos expressarmos utilizando o futuro. No vídeo passado aprendemos um pouquinho sobre o will. Se você não assistiu, clica aqui no card que vai aparecer. Assista para você entender a outra forma de utilizar o futuro, só que com will. Be going to. Essa estrutura nós utilizamos quando queremos expressar intenções futuras ou um plano futuro que nós fizemos. Então, por exemplo, faltou leite na geladeira, você olhou, tá faltando leite, só que você não decide comprar não. Depois você pensa, nossa, tá faltando leite aqui, eu vou comprar leite mais tarde. Então você pode se expressar da seguinte forma: I'm going to buy some milk later. Eu vou comprar um pouco de leite mais tarde. Agora vamos pensar uma situação em que seja um plano. Você não sabe o que você vai fazer em julho, não sabe se fica em casa, se viaja, e de repente você decide, nossa, agora eu vou viajar em julho. E depois alguém chega para você e pergunta, hey, what are you gonna do in July? O que você vai fazer em julho? Aí você já sabe, já planejou e tal. Daí você responde, I'm going to travel in July. Eu vou viajar em julho. Por quê? Porque você já decidiu. Belezinha? Nós utilizamos o be going to também para falar de uma situação que está prestes a ocorrer. Então você pega, olha para o céu, está muito nublado, com aquelas nuvens escuras e tudo mais. Aí você pega e fala, it's going to rain. It's going to rain. Vai chover. Não quer dizer que vai chover agora, tá? Porque o be going to não é utilizado para coisas imediatas, que vão acontecer de imediato. Mas é para falar de uma coisa que vai acontecer em um futuro próximo. Beleza? O be going to também é uma estrutura muito utilizada por crianças para expressarem o que elas querem ser no futuro. Então, se você ouvir frases como essa, When I grow up, I'm going to be a doctor. Não é que vai acontecer agora, de imediato, mas vai acontecer em um futuro próximo. Ou pelo menos é o que ela quer naquele momento. Belezinha? Então vamos falar agora da estrutura. Be going to. O be dessa estrutura be going to é na verdade o verbo to be. O verbo to be no presente. Então nós vamos ter que lembrar que no presente o verbo to be tem três conjugações. O is, o are e o am. Ok? Então se não lembra como conjugar o verbo to be, tem um vídeo aqui também no card que você pode assistir e revisar um pouquinho sobre isso. Então para você fazer frases na afirmação, você vai ter que utilizar essa estrutura. Sujeito, o be going to, mais um verbo. Por exemplo, I am going to be a doctor. I am going to be a doctor. O I é o sujeito, o am é o verbo to be conjugado e o going to não modifica. Be. Esse be aqui na frente é o verbo na forma base, beleza? E um detalhe interessante, esse be going to você não vai traduzir separado, as partes separadas. Ele é traduzido como se fosse vai, irei, irá, tá bom? Ele não vai ser traduzido sozinho. Por exemplo, o be ser traduzido I am, eu sou. Going to, vai, não. O be going to é traduzido junto, ok? Porque ela é uma estrutura que só está indicando que a frase está no futuro, tá bom? Grave esse detalhe. Outro exemplo, he is going to work. Ele vai trabalhar. Perceba que o be going to nesse caso significa vai. Ele vai ser traduzido junto. A gente tem que pensar o be going to como estrutura que indica futuro, significa vai. Beleza? Já para a frase negativa é muito simples, você só vai adicionar o not ao verbo to be. Por exemplo, I'm going to be a doctor. Na forma negativa, I'm not going to be a doctor. He is going to work. He is not going to work. Só lembrando que essa forma negativa a gente pode contrair, ficando he isn't going to work. Para perguntar, mais uma vez reforço, quando a gente estiver utilizando o verbo to be, eu só inverto a posição do verbo to be com o sujeito, ficando como? Por exemplo, you are going to be a teacher. Você vai ser um professor. Perguntando vai ficar, are you going to be a teacher? Você vai ser um professor? Então só inverte a posição do verbo com o sujeito. Tranquilo? Agora vai uma dica de pronúncia, só que antes já deixa o seu like, se não é inscrito, inscreva-se agora e olha só, o going to, para você pronunciá-lo de maneira mais rápida, você vai pronunciar como gonna,
Você vai perceber isso em filmes, em desenhos, as pessoas falando no dia a dia, elas não vão pronunciar going to, vai pronunciar gonna. Então frases como I'm going to be a doctor vai ficar I'm gonna be a doctor. He is going to work vai ficar he's gonna work. He's gonna work. E por que isso? Porque a sua fala sai com mais fluidez. Então ao invés de pronunciar going to, pronuncie gonna. E isso vai dar um up no seu inglês. Beleza? So, that's it. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vejo você no próximo. Bye, bye.